Globo Esporte. Oferecimento Adress, porque saúde é tudo na vida. Adress, paixão por saúde. Olá, boa tarde. O Globo Esporte está chegando com os destaques desta quinta-feira. Os preparativos para a Copa do Mundo de Natação. Vitória de Guga na segunda rodada do torneio de Hannover. E a definição dos semifinalistas do Campeonato Brasileiro. Corinthians, São Paulo e Vitória ficam com as vagas. O Vasco sobrou na turma. Eliminado do Brasileirão, o Vasco pode dar pelo menos uma boa notícia para a torcida. Romário deve anunciar hoje o nome do clube que vai defender na próxima temporada. A expectativa é de que o baixinho volte para São Januário. O atacante Darzoni foi condenado a 90 dias de suspensão pela Justiça Desportiva Gaúcha. O jogador do Santo Ângelo agrediu o zagueiro Regis do Caxias durante um jogo no Rio Grande do Sul. Darzoni já está afastado do futebol há uma semana e ainda vai ficar fora por mais 21 dias. A Lei Pelé permite no máximo 29 dias de suspensão para qualquer jogador. O restante da pena foi convertido em uma multa de aproximadamente R$ 120. Regis está em coma há 2 semanas, mas já respira sem aparelhos. Uma pesquisa feita pelas principais publicações esportivas da África indicou o camaronês Roger Milá como o maior jogador de futebol do continente africano em todos os tempos. Uma escolha que tem fundamento. Fã declarado de Pelé e Zico, Milá jogou 13 anos na França. Com o futebol alegre, reverente e criativo, de dribles fáceis e toques rápidos, ele se destacou na Copa da Itália em 1990. Apesar de, na época, estar com 38 anos, marcou 4 gols nesse Mundial. Ele chegou a abandonar o futebol, mas em 94, quando ocupava um cargo administrativo na Federação Camaronesa, foi reconduzido à seleção. E mesmo com 42 anos, disputou a Copa dos Estados Unidos, marcando um gol. Agora, uma justa homenagem para Roger Milá, o melhor jogador africano do século. Juliana Veloso, uma colecionadora de títulos, treina forte para ficar em forma e brilhar em Sydney. Conheça o dia a dia da primeira representante brasileira dos saltos ornamentais numa Olimpíada. Nove horas de treino por dia, 80 saltos da plataforma ou do trampolim. Essa tem sido a rotina de Juliana Veloso na preparação para os Jogos Olímpicos de Sydney. A classificação para a Olimpíada foi conquistada na Copa do Mundo em janeiro, na Nova Zelândia. E não chega a ser surpresa. Tenho 6 títulos brasileiros adulto. Eu sou 6 vezes campeã sul-americana juvenil e 4 vezes campeã sul-americana adulto. Parte do sucesso conquistado no esporte, Juliana deve ao pai, tricampeão mundial de saltos ornamentais na categoria Master na década de 90. Além de técnico, Júlio Veloso é o maior incentivador da filha. Para o braço. Isso, bom salto, Juliana. Mas será que a dupla função de treinador e pai não atrapalha? Nós ficamos muito tempo juntos, né? E briga. Então, volta e meia, eu tô vendo que eu tô deixando de ser pai para ser o técnico, né? Então, às vezes, a gente briga no almoço, que eu falo, tá comendo demais. Bom humor a gente já viu que não falta. Confiança para brilhar na Olimpíada, então, nem se fala. Copa do Mundo é a mesma coisa, para saltar bem lá é fingir que você está na Copa do Mundo e saltar tranquilo. Alguns dos melhores na natação mundial reunidos no Rio. Veja daqui a pouquinho. E ainda, bem melhor do que na estreia, Guga vence o equatoriano Nicola Lapente na segunda rodada da Copa do Mundo de Tênis. Gustavo Kuerten enfrenta hoje o número 1 do ranking mundial, precisando da vitória para seguir em frente na Copa do Mundo de Tênis em Hannover, na Alemanha. Ontem, Guga se recuperou do jogo de estreia e ganhou fácil do equatoriano Nicolas Lapente. Guga esteve à vontade em quadra. Quem correu desta vez foi o amigo Lapente. O saque foi a principal arma do brasileiro, que soltou os golpes com força. E fechou o jogo em 2 sets a 0, 6-1 e 6-2.
Guga enfrenta hoje o americano André Agassi, que passou pelo compatriota Pete Sampras, número 5 do ranking. Steffi Graf acompanhou de perto o desempenho do namorado Agassi, que arrasou Sampras com um duplo 6-2. O cavaleiro Rodrigo Pessoa consegue mais um feito histórico. Bicampeão da Copa do Mundo de Saltos, Rodrigo assumiu esta semana a liderança do ranking mundial de hipismo. Ele é o primeiro brasileiro a chegar ao topo da lista da Federação Equestre Internacional. Voltamos com a Copa do Mundo de Natação. Amanhã começam as eliminatórias, as finais serão sábado e domingo. Hoje foi o último treino, mas nem todos mostraram estar em boa forma física. As raias do Parque Júlio de la Mar estão cheias. Os nadadores fazem hoje os últimos treinos, o finalzinho do polimento, antes da terceira etapa da Copa do Mundo. Todos estão no máximo de suas formas. Em compensação, os técnicos, que vergonha. E não há exceção à regra. Nem o técnico da campeã do mundo, da recordista mundial, escapa à maldição da barriguinha. A chinesa Yang Shen é a melhor do mundo nos 400 medley em piscina longa. E, surpreendentemente, ela diz conhecer muito mais do futebol brasileiro do que da natação. Fala em Romário, Pelé. Ela vai ser a principal adversária de Fabiola Molina, recordista brasileira e sul-americana nos 400 metros medley em piscina curta. Todos prometem suar sangue nestas águas, enquanto os técnicos, bom, pelo menos vão torcer muito, já que a maioria é ex-atleta. E agora, em vez de braçadas, andam na fase das garfadas. Preferiscono mangiare molto. Domingo no Esporte Espetacular, a partir das 9 da manhã, a Rede Globo transmite ao vivo as principais provas da Copa do Mundo de Natação. O Palmeiras já está no Japão se preparando para a disputa do título mundial Interclubes. Você vai ver já já. E os detalhes, os lances, os gols da rodada que definiu quem serão os semifinalistas do Campeonato Brasileiro. Futebol 99, oferecimento Suquita, Banco Itaú, Brahma, Havaianas e Embratel é 21. O Palmeiras já está no Japão se preparando para a decisão do Mundial Interclubes, que será disputada na próxima terça-feira. Por enquanto, o único problema da equipe é a diferença cultural. Aqui o trânsito anda do lado esquerdo da rua. A revista que tem aqui a chamada do jogo entre Manchester e Palmeiras é lida de trás para frente. No Japão é tudo diferente. Um choque em vários sentidos para quem chega pela primeira vez. O primeiro e pior desafio é acertar o fuso horário de 11 horas. No Brasil deve ser umas 11h30 da manhã. Aqui umas 10h30. Então estamos quase entrando, né? Tem já... Lá tá de noite. Sem olhar pro relógio, 1h05, 1h10 da tarde aqui e da manhã lá, da madrugada lá no Brasil. 2 da manhã já, né? É, isso, tem mais uma difusão, mais uma, são 13 horas, né? Que horas são no Brasil agora? Rapaz, você me pegou. Se o assunto é o idioma, não dá pra perder a piada. Fala japonês? Japonês, né? Falo. Como? Japonês. Fala japonês? Arigato? E aí vamos embora. O Palmeiras continua treinando aqui em Yokohama até o dia 29, quando então parte para Tóquio, onde vai fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Nacional. O Manchester, por sua vez, só chega no dia 27. Vai ter apenas 3 dias para se adaptar ao fuso horário japonês. Tudo embolado no quadrangular final da Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Quem perdeu na primeira rodada ganhou ontem. No clássico em Goiânia, o Goiás leva a melhor em cima do Vila Nova, no Serra Dourada. Michel toca para Araújo, que bate de perna esquerda e faz Goiás 1, Vila Nova 0, placar final. Em Salvador, o Bahia recebe o Santa Cruz na Fonte Nova. O Wesley dá um belo chute e marca, Bahia 1, Santa Cruz 0. Sábado, o Santa Cruz joga contra o Vila Nova em Recife. No domingo, o Goiás recebe o Bahia em Goiânia.
Internacional e Grêmio jogam hoje à noite em Porto Alegre pela seletiva para a Libertadores. A partida que estava prevista para terça-feira passada foi adiada para hoje por causa de irregularidades na venda de ingressos. Corinthians empata com o Guarani. Como podia perder por uma diferença de 2 gols, acabou mesmo ficando com uma das vagas para a semifinal. Longe daquele time dos sonhos, longe daquele time que empolgou a Fiel no começo do campeonato, o Corinthians decepcionou. O time classificou, mas eu acho que não jogou bem, né? Eu acho que o time deixou o time Guarani tomar a iniciativa e ali foi difícil, né? Marcinho criou a surpresa, um drible, um chute, um golaço. Marcinho também tirou do técnico Oswaldo de Oliveira uma sincera interpretação sobre o comportamento do Corinthians. Naquele momento do gol, a equipe realmente se desequilibrou um pouco, se apavorou. Nenê, o zagueiro apavorado, fez até pênalti. Sorte dele que Dida assustou Marcelo Souza. E foi assim, errando, sofrendo, que o Corinthians encontrou o alívio. Marcelinho cruzou da direita para a raça de Luizão decidir. Depois de 2 jogos, a Fiel se reencontrou com seu artilheiro. Luizão está de volta e com seus 18 gols, perto de alcançar Alex Alves do Cruzeiro, que tem 22, e Guilherme do Atlético, que tem 20. Luizão quer se transformar no primeiro artilheiro do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro. Eu acho que você tem que entrar para a história de todos os clubes, né? Eu espero, nesse milênio aí, ser o maior artilheiro do Corinthians em brasileiro. Virada heróica do São Paulo. Com um jogador a menos, o tricolor paulista atropelou a Ponte Preta e segue embalado para as semifinais. Tensão, sustos, desespero, alegria. Estes são ingredientes de uma partida de futebol que vão aumentando cada vez mais, comandados pela bola. Um crescente interminável. A angústia do torcedor do São Paulo foi demais ao ver uma bola bater nos 2 lados da trave. Anderson toca na frente da tabela, chegou o São Paulo, bateu na trave das duas! Raí bateu, perdeu! A bola bateu caprichosamente nas 2 traves. Angústia maior ainda quando foi marcado o pênalti de Nem em Daniel. Encarou a marcação do Nenê, foi no corpo dele, trombou, o juiz deu pênalti! Partiu pro pé direito. Regis bateu. A angústia trocou de lado. A alegria ganhou 3 cores. O árbitro Alfredo Loeblin não marcou a falta em Piá. Marcou o pênalti de Piá. O jogador da Ponte deve ter imaginado que ele teria dado a falta, ele não deu. Ele puxou com a mão, o juiz deu o pênalti. José Roberto Reit. A irregularidade aconteceu primeiro, houve a infração do jogador São Paulino quando tocou embaixo. Agora, foi tocado nesse momento, caiu e abraçou a bola. O árbitro não havia sinalizado a infração inicial do jogador de São Paulo, deu pênalti. Raí bateu. Bateu, Raí. Gol! O drama aumenta. A Ponte faz mais um. Lá vem cruzamento! Fabiano de cabeça. Aos 37:40 deste primeiro tempo. De novo, o São Paulo chega ao empate. Novo cruzamento. A chance de Edmilson bate, olha aí o gol do empate. Gol! Número 3 do zagueiro que estava na área. A bola sobrou para ele aos 42:20. No intervalo do jogo, o limite ultrapassado várias vezes. Wagner foi discutir com o Gandula. Não deveria. O Loeblin vai expulsá-lo. Vamos tentar voltar para a imagem ao vivo. Loeblin foi rigoroso demais. Deu o cartão vermelho. Está expulso o Wagner. A torcida da Ponte também não se contentou em torcer. Fez feio e entrou em confronto com a polícia. Tiros com balas de borracha foram disparados. Começa a aparecer um capitão que se transforma em dono do jogo. Nem sempre com atitudes corretas. O goleiro Rogério protesta contra a expulsão de Wagner. Joga água no árbitro, aproveitando a confusão. Só tá querendo o quê?
sabe esperar a virada. Lá vem cobrança, Marcelinho bateu fechado. Gol do São Paulo! Edmilson, número 8, aos 7 minutos e 40 deste... O último toque foi dele mesmo. Rogério entra em ação. Erra de novo ao orientar o roupeiro a jogar uma bola em campo no ataque da Ponte. Errou, mas deu certo. Erra ao fazer cera demais. Errou, mas deu certo. Acertou na hora de trabalhar. Rogério segurou a Ponte. O São Paulo segurou a vitória e a classificação. Olha para o céu, vê o tamanho do céu, que você imagina quanto que eu estou feliz. Rogério também acertou a mão no exemplo. A lua estava maravilhosa na noite da vitória heróica do tricolor. O Atlético Mineiro estava classificado antecipadamente e ficou só esperando pelo adversário. Deu vitória. O time baiano não tomou conhecimento da torcida nem da força do Vasco em São Januário. Ao rezar, Edmundo não imaginava que passaria boa parte do jogo de joelhos. Não por vontade própria, e sim pela de Otacílio. O Vasco tem a força de 40 mil. O Vitória tem a força dos alertas de Toninho Cerezo. Vai! Fábio! Rodrigo! Fernando joga Felipe no chão. Juninho joga a bola em Mauro Galvão. 1-0, resultado que classifica o Vasco. Nasa joga Jean Carlo no chão. Baiano joga a bola na rede. 1-1, resultado que classifica o Vitória. Silêncio. Antônio Lopes olha para o relógio e o Vasco começa a jogar contra o tempo. Nervosismo. Faltam 13 minutos. Insegurança. Faltam 11 minutos. Desespero. Faltam 8 minutos. Angústia. Faltam 6 minutos. Medo. Faltam 3 minutos. Pavor. Faltam 2 minutos. Tristeza. Falta 1 minuto. Agora, não há mais tempo para o Vasco. Conseguimos! E mostramos que com humildade e com Jesus no coração a gente consegue. O Vasco sai do Campeonato Brasileiro de 99 sem nenhuma derrota em São Januário. Foram 7 vitórias e 4 empates. Já o time baiano vai tentar repetir o que fez em 93, quando pela primeira vez disputou uma final de Campeonato Brasileiro. Jogar futebol, a coisa linda é jogar futebol. Globo Esporte, oferecimento Adress, porque saúde é tudo na vida. Adress, paixão por saúde.